Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu negócio Semijoia. Eu sou Fernanda Rômulo e ensino mulheres a ganharem mais de 5 mil reais por mês vendendo semijoias, mesmo aquelas que estão começando do absoluto zero. Nunca venderam nada na vida e aí começam um negócio de semijoias e a coisa muda de figura. Hoje mesmo eu entrevistei a Mônica, que mora aqui no Rio de Janeiro, que nunca tinha vendido semijoia. Trabalha em comércio, mas com outro ramo, e 3 meses seguidos, depois que ela passou a ser minha aluna, ela bateu metas de mais de 5 mil reais. Mês passado, mais de 6 mil reais. Vou colocar daqui a pouquinho para você ver aí nos stories. E pra gente trazer mais um tema aqui hoje, né? Hoje é dia de papo de semijoia com a Fê. Então, pra gente trazer mais um tema aqui para te ajudar a vender cada vez mais semijoias. Você que tá começando, que ainda não vende, guarda tudinho aí que eu vou falar, porque realmente vai fazer diferença quando você criar sua marca de semijoias, quando você começar o seu negócio. Então, o tema da nossa live hoje é 3 ações para criar uma clientela fiel, mesmo se você estiver começando do zero. Então, junta aqui comigo, cola aqui comigo, porque esse tema hoje vai render. Vai render. Deixa eu ver quem tá aí. Boa noite, Georgia. Saudade. Marília, Glau, Val, Thaís, Love Pratas, Lubogui, Acessorium, Zoe Luz, Heloísa, Fabi, Meire, Vânia, Bia, sejam todas muito bem-vindas, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Já diz aí pra mim de qual cidade você é, pra gente começar bonito aqui a nossa live, e eu quero ver se tem gente aí de todo o Brasil. Me fala de qual cidade você tá falando, porque eu quero saber. Eu tô aqui do Rio de Janeiro. Gente, hoje eu falei com a Mônica, que é de São João de Meriti. E eu nasci lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, ó, quase vizinhas ali. E você, me diz aí de onde você é. Daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, do Espírito Santo. Da onde que você é? Me conta, do Sul. Tem tanta aluna do Sul. Deixa eu ver, Marília eu sei que é carioca, Heloísa Diamantina, Minas Gerais, Glaude Suzano, a Vânia de Saquarema, Renata agora, que também é do Rio de Janeiro, Marília Rio de Janeiro, ô maravilha, a cariocada tá toda aí, Thaís Pernambuco, coisa boa, muito bom, né? Barbosa, de São Paulo, capital, Daniele Guarulhos, a Lu do Rio de Janeiro também, que coisa boa. Gente, por que eu falei isso? Eu falei isso porque eu tenho alunas lá da região norte, lá de cima. Eu tenho alunas lá de baixo da região sul. Eu tenho alunas de cidades muito pequenas. Eu tenho alunas de cidades muito grandes, como São Paulo e as grandes capitais. Tenho aluna de tudo quanto é lugar. E tenho alunas de Diamond, que são aquelas que fazem mais de 5 mil reais por mês com as semijoias, em todos os lugares também. Então isso, o fato de morar numa cidade menor não quer dizer que você não consiga vender as suas semijoias, tá? Tudo é estratégia, tudo é a maneira como a gente constrói o nosso negócio e principalmente como a gente lida com as clientes, né? Como a gente se relaciona com as clientes. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar nessa live de hoje. Quando eu trouxer as 3 ações para você criar uma clientela fiel, a gente vai esbarrar o tempo inteiro nessa questão do relacionamento com as pessoas, tá? Não tem como você fazer boas vendas de semijoia se você não quer se relacionar com as pessoas. Ah, mas eu quero só vender pela internet, porque eu não quero ficar saindo de casa, eu não quero ter trabalho. Às vezes você até consegue, mas na maior parte do tempo, o que te faz trazer resultado mais rápido para o seu negócio e mais efetivo, e ali mostrou, agradou e vendeu, é a venda presencial. Porque tem o apelo de você pegar a peça, de você manipular a peça e até de você usar as suas peças para você conseguir influenciar essa cliente para que ela tome a atitude, né, para comprar de você, tá? Para que ela tome atitude de compra. Então, vamos lá falar de coisas agora sobre o que acontece se você não fidelizar as suas clientes, tá? Quando a gente não fideliza as clientes, ou seja, vamos supor que eu sempre faço feira, então só vou vender semijoias fazendo feira. A cada feira que eu faço, se for num lugar diferente, eu vou abordar novas pessoas. Então, eu tenho que gastar toda aquela energia para convencer novas pessoas a gostarem da minha marca, a confiarem na minha pessoa,
para que ela depois tome a decisão de compra. Ela não vai me ver e vai imediatamente, não, vou comprar aqui. Gostei? Isso até acontece, né? A compra por impulso. Mas se você for pensar pelo lado racional, isso não vai acontecer, só pela venda por impulso, tá? Então, a gente gasta energia para a pessoa chegar, conhecer a sua mercadoria, ver que tipo de semijoia que você vende, primeiro até que se essa semijoia se conecta com os interesses dela, né, com o estilo dela, e depois ela vai ver se a sua marca merece realmente o prêmio dela passar o cartão para você, tá? Então, isso demanda de energia da gente. Então, por isso que é bom quando a gente consegue fidelizar os clientes, você já economiza muita energia aí, porque você vai vender para uma pessoa que já te conhece, tá? A cliente, quando ela ainda não tem confiança em você, ela pode até comprar um pouquinho para testar. Isso não quer dizer que ela vai chegar, não te conhece, ela já vai chegar levando um monte de coisa. Ela vai te testar primeiro, para ver se você é uma vendedora que se importa com os desejos dela, né? Se você não é aquela vendedora que quer vender a qualquer custo. Então, isso tudo vai contando ali pontinho para que ela te passe esse privilégio que é ela ser sua cliente. Então, a gente precisa se atentar nisso, tá? Ela também não conhece a sua semijoia quando ela tá chegando, ela não sabe se você vende uma mercadoria de boa qualidade, de boa procedência, que não vai causar alergia, que não tem um preço exorbitante. Então, você nem sabe o que essa cliente está buscando quando você vê pela primeira vez. Você não sabe se ela quer qualidade, se ela quer preço. De repente, é uma pessoa extremamente alérgica que ela não tá se importando se a semijoia é um pouco mais cara. Ela quer uma semijoia que não vai dar problema de alergia nela, que não vai coçar, que não vai deixar ela com o pescoço verde. Então, você precisa entender o que é que a pessoa quer para você poder entrar ali naquele... pegar aquela ponte para chegar até a venda, tá? Então, vamos falar agora dos benefícios de você ter uma cliente fiel, para depois a gente falar nas ações. Quando você já tem uma cliente que você já vendeu, ela já confia em você, ela acredita no seu trabalho, você vai vender com muito mais rapidez, a venda vai fluir, aquele atendimento vai fluir, desde o momento que você está agendando com ela até o momento do fechamento da venda, porque ela já sabe o que vai esperar de você. E ela, além das qualidades da sua marca, ela já está ansiosa para ver as suas novidades, né? Para saber o que você tem de novo ali que possa agregar para ela se sentir mais bonita e mais confiante. Então, essa cliente que já te conhece, que já sabe do teu atendimento, já conhece as suas semijoias, ela valoriza a assessoria que você dá para ela, que você presta para ela na hora do atendimento. Tipo assim, Fernanda, eu não sei que tipo de brinco que eu uso, a minha orelha tá meio rasgada, eu não sei que tipo de brinco que eu uso para melhorar isso. Você já vai lá e vai falar para ela, olha, fulana, faz o seguinte, quem tem orelha rasgada, eu costumo oferecer um brinco de pizza. Você sabia que brinco de pizza é excelente para quem tem orelha rasgada? Quem é minha aluna sabe. Então, se você tem um brinco tipo de pizza que tem o pino no meio, já vai disfarçar um pedação do lóbulo rasgado dela. Se você tem uma tarraxa de sustentação, mais ainda. Então, quando você chega ali e toca na dor que a pessoa está sentindo, não é dor física, é uma lamentação, porque ela quer usar um brinco e não pode, porque a orelha dela não permite, porque o brinco fica todo caído. Então, você vai chegar lá com uma solução. Isso cria vínculos tão fortes, seus, com a pessoa, com a cliente, que ela nunca mais quer saber de comprar com outra pessoa. Então, isso é a fidelização. Isso é maravilhoso, porque pensa bem, se cada vez que você faz uma venda e você não tem a fidelização, é como se você começasse do zero o tempo inteiro. Não, cliente novo, vou começar do zero. Tem que fazer tudo de novo, tem que fazer todas as ações para que essa cliente confie em mim, na minha marca. Aí amanhã, outra cliente nova, fazer tudo de novo. Então, você nunca chega nesse estágio onde a pessoa já confia em você. Isso faz toda a diferença. Você vai economizar tempo e energia quando você consegue fidelizar uma cliente, tá? A cliente que é fiel, ela é a sua maior propaganda, porque ela vai te indicar, a cliente satisfeita, ela vai te indicar para outras pessoas de graça. Você não vai pagar marketing para fazer isso, porque ela tá tão encantada com o teu atendimento, com a tua semijoia, que ela vai te indicar de graça. Você quer coisa melhor do que isso, né? E a pessoa que não te conhece, que você conquistou lá pela primeira vez, o que vai acontecer? Comprei uma semijoia legal no lugar que eu fui e tal, mas eu perdi o telefone da mulher, não sei como é que eu faço para encontrar a mulher. Você não fidelizou, você não trouxe pro teu lado. Agora,
Conquistou cliente nova? Traz para o teu lado. Já leva ela para sua lista de transmissão ou para o seu grupo VIP, traz para o seu lado. Gasta mais energia aí nesse início, mas traz essa pessoa para o teu lado, tá? A Lu tá falando que semijoia não é coisa que cliente compra todo mês. Depende. Tem cliente que compra todo mês, sim. Tem cliente que compra toda semana, tá? Isso depende. Por isso que a gente vai entrar agora aqui nos 3 pontos para te ajudar, porque você vai perceber que se você conhecer a necessidade da cliente, você faz com que ela compre mais vezes. Tudo vai depender de como você vai interagir. É toda cliente que compra todo mês, toda semana? É claro que não. Mas tem clientes que compram sim. E você precisa ter um atendimento diferenciado para essas pessoas, tá? Precisa ser diferente. A cliente que só compra quando acaba de pagar uma compra que ela fez, ela é diferente daquela que tem o fogo de comprar o tempo inteiro. Mulher vaidosa, ela não mede esforço para ter o que ela quer para ela se sentir mais bonita. Tá? Quando ela pode, é óbvio, né? Esforços que ela possa bancar, que ela possa pagar, tá? Conheço várias pessoas que trabalham só para bancar os seus luxos de beleza, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira ação. Eu gosto de frisar isso o tempo inteiro. A venda, ela é uma consequência da confiança que você gera antes na pessoa, tá? Ninguém sai comprando horrores principalmente de uma vendedora, né? Uma vendedora como nós, uma empreendedora que tá ali com a sua marca, não é uma marca extremamente conhecida, então ela tá comprando confiando em você, ou precisando confiar em você para que ela queira passar o cartão dela, tá? Então, esse relacionamento, ele tem que ser construído. Por isso que é muito mais fácil quando você consegue vender presencialmente, porque você tem muito mais tempo para convencer a cliente de que vale a pena comprar com você. Gente, tem vendedora de semijoia em tudo quanto é lugar, a gente sabe disso. Só que quando a gente traz diferenciais para o nosso negócio, a gente começa a se afastar da concorrência. E o tempo inteiro eu tenho esse retorno das minhas alunas, que quando as pessoas, né, as futuras clientes começam a ver como elas trabalham, elas já se encantam. Então, a gente precisa gerar esse encantamento, criar esse relacionamento, para que a pessoa se sinta segura para querer comprar com você, tá? Então, a gente nunca, e eu falo isso, já tem vários conteúdos meus aí, a gente não chega para a pessoa e fala: oi, eu vendo semijoia, você quer dar uma olhadinha? Pelo amor de Deus. Isso é terrível, você nunca vai chegar assim, tá? Então, você precisa, primeira coisa, usar as suas semijoias, né? Mostrar para ela que olha como você é capaz de ficar mais bonita usando as suas peças. Olha, gente, se vocês não estão, por exemplo, né? Vocês não estão acostumadas a usar anel de dedinho, olha como fica charmoso. Então, você não precisa ficar falando que o anel de dedinho fica charmoso. Usa, gesticula, mostra. Tô com anel de dedinho, tô com um bracelete fininho, isso tudo aqui é a minha cara. Tá? Não necessariamente tem que ser a tua cara, você pode achar horrível, mas é a minha cara. E se a minha cliente que tá do outro lado se encantar por esse tipo de peça que eu tô usando, ela já tá vendo, eu já tô validando pra ela que fica legal, que fica bonito. Então, se ela se conectou aqui, ela vai falar: nossa, tem esse anel de dedinho? Eu adoro anel de dedinho. Não, assim, não tenho costume de usar, mas eu tenho vontade de ter. Então, você começa a trabalhar essa coisa da confiança, da tua curadoria, né, para escolher peças para ela, para ajudar a trazer peças ideais. Você vai olhando, vai observando e você vai trazendo essas peças. Isso começa a criar um vínculo teu com ela, começa a criar um relacionamento ali. E essa mulher, se ela gostar, né, se você for inteligente o suficiente, é inteligência emocional que eu tô falando, tá? Se você for inteligente emocionalmente o suficiente para entender o que essa mulher quer, se você entregar ali, e assim em tudo, não é só em questão de semijoia, não. Se ela quer um atendimento mais rápido, se ela quer um atendimento mais demorado, se ela não tem paciência para ver as peças, ou se ela é muito indecisa. Então, você tem que entender, você tem que fazer uma leitura dessa mulher, tanto do comportamento quanto do que ela está usando, para você oferecer a coisa certa para ela. Se você consegue isso, você já criou o vínculo, tá? Então, ela vai tender a querer comprar mais de você, porque ela já começa a confiar em você, mesmo que seja inconsciente para ela, mas você já começa a trazer elementos para que ela comece a se soltar, tá? Então, é óbvio, já pensou fazer isso toda hora?
no seu segundo atendimento já tá mais fácil, porque você já conquistou esse território, tá? Então, escute muito mais do que você fala, porque qual é a melhor pessoa para falar dela, para saber o que ela quer? Ela mesma. Então, o ouvido, a boca tá mais perto do ouvido dela. Então, ela quer falar, ela quer contar coisas dela, e tudo que ela fala é elemento para você guardar, para dar o melhor atendimento para ela, tá? Então, não fica falando, eu tenho novidade, quer dar uma olhadinha. Você já vai direto ao ponto com ela. Ô, fulana, o que você gosta mais? É argola maior ou argola menor? Ou você não gosta de argola? Você gosta de... Aí você começa... Joga lá, o que ela gosta? Ah, não gosto de argola. Ah, não. Então, como você gosta de brinco pequeno, médio? Qual o teu estilo? Você tem um cabelão, né? Então, fica legal um brinco grande em você. Ah, não, mas eu não gosto de brinco grande, não. Então, você já começa a pegar tudo que ela quer. Então, a primeira ação é construir um relacionamento antes de você vender. Você precisa entender que a venda vem em consequência desse passo que você vai dar antes, tá? Precisa ter consciência disso. Se você não tiver consciência disso, você vai ser sempre aquela vendedora chata que quando a pessoa vê, ó, quer dar no pé porque não aguenta, você não consegue se conectar com ela. Ela não vai te aguentar, beleza? Tem gente que passa por isso, não tem? Eu sei que tem. Eu sei porque eu tô nesse negócio há mais de 20 anos, eu percebo as coisas. Se tem uma coisa que eu sou, como é que fala? Meio águia, assim, consegue pegar as coisas, assim, sabe, no ar? Eu pego. Pego bastante. Então, vamos passar para a segunda ação, que é o encantamento no seu atendimento. Como é que você faz para encantar uma cliente quando você vai fazer um atendimento? O que vocês acham que é encantar uma cliente? Que tipo de ação pode encantar uma cliente? Perspicaz, é isso aí mesmo, falou certinho. Que tipo de coisa que a gente faz durante o atendimento que pode encantar a cliente? Vamos falar aí. O que vocês acham? E isso é o que, gente? É um marketing que você está falando sem você precisar dizer que é marketing, né? Você vai agindo, você vai interagindo com a pessoa e você vai gerando esse encantamento. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeira coisa, um mostruário limpo, organizado. Você já está mostrando que você tem respeito por ela, né? Se você chega lá com tudo bagunçado fora do lugar, é um absurdo isso. Então, já chega com um mostruário limpo e organizado. Se você já sabe quem é a cliente que você vai atender, você pode até colocar peças mais do jeito dela, mostrar primeiro. Então, você já sabe, quando você já conhece a cliente. Então, você já sabe o estilo dela. Então, você vai mostrar as coisas certas. Porque através da primeira peça que você mostrar, você já consegue puxar assunto para outras, né? Vocês sabem disso, né? O que mais que você pode fazer? Que é super importante. Chamar a cliente pelo nome. Evita falar meu amor, minha linda, fofinha, lindona. Eu odeio ser chamada de lindona. Tem umas coisas assim, né? Ai, lindona, não gosto. Me chama de Fernanda, me chama de Fê. Se eu tiver intimidade, né? Se tiver intimidade. Então, procura chamar a cliente pelo nome, tá? Principalmente quando você não conhece. Não fica inventando coisas. Não fica tentando ser bonitinha. Não, chama pelo nome. Por quê? É o nosso nome de batismo. É o nome que a gente mais dá valor no mundo. É o nosso próprio nome, tá? Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso aí é comprovado. Então, o nome que a gente mais gosta é o teu mesmo. Mesmo, não gosto do meu nome, não. Mas quando te chama pelo teu nome, você entende que é com você. E aquilo tem, no teu cérebro, tem uma profundidade maior. Já pensou chamar de coisinha? Ninguém merece, mas vamos lá. Mostre a peça, tu vai lá, olha pro teu mostruário, o que ela tá procurando? Ela tá querendo peça pro dia a dia, ela tá querendo semijoia para uma ocasião especial, então já vai lá, aonde ela quer, já vai olhar no mostruário tudo que ela quer. Atenda essa pessoa, assim, dá esse gostinho pra ela. Coisa chata, ela tá falando quero um brinco para um casamento, e você tá lá mostrando outra coisa que não tem nada a ver. Não, peraí, Auliene, vamos ver aqui, então o que eu tenho pra festa que possa te atender? Me fala mais do teu vestido, me fala como vai ser o teu penteado, e você começa então a buscar dentro do seu mostruário exatamente o que ela tá procurando. Depois, em outra ocasião, né, ele mudou de conversa, você já começa a mostrar outras coisas também. Mas naquele momento é atender a necessidade dela, ela vai se sentir super especial. Isso, assim, não tem preço, tá? Então, você começa a pegar. Eu já contei pra vocês a história
da minha cliente, que era velhinha, uma senhorinha, já tinha mais de 80 anos, e ela ia na formatura do neto. Então, ela chegou pra mim, olha só, era uma cliente que já confiava em mim, tá? Ela não era aquela cliente que comprava todo mês, mas ela, tipo, de 2 em 2 meses, ela ia lá, quando eu fazia feira, ela entrava, ia lá no meu stand para comprar comigo. Então, eu sempre comprava um brinco, um anel, um presente, estava sempre lá comprando comigo. E dessa vez, ela foi para comprar um brinco. Eu não me lembro se exatamente era um brinco ou ela queria as semijoias para usar na formatura do neto. Ia se formar em medicina, ela estava super feliz. Então foi lá, falou: Fernanda, eu tenho uma festa para ir, a formatura do meu neto. Aí falou assim, com os olhinhos brilhando: é a formatura do meu neto e eu quero ir bem bonita. Aí eu falei, eu não lembro o nome dela, não sei se era Ivone, Ione, uma coisa assim. Aí eu falei, vamos supor que seja Ivone. Ah, Ivone, que legal, nossa, que emoção, né? Formar o neto, muito legal, parabéns e tal. E me fala uma coisa, Ivone, como é que é a tua roupa? E ela tinha um cabelo curtinho, como é que é a tua roupa? Ela, o meu vestido é vinho. Eu tô pensando em comprar também um brinco vinho, uma coisa assim, tudo pra combinar. Aí eu falei assim pra ela, olha só, gente, uma senhorinha, lá pros seus 80 anos. Olha o que eu falei pra ela e olha como ela reagiu. Eu falei, Ivone, hoje em dia é muito comum misturar cores. Então, se você tem algumas cores que elas são, eu não sei, gente, exatamente na cartela de cor como é que fala, mas elas combinam, elas não estão no mesmo tom, mas elas combinam, não sei como é que fala, não. Então, se você vai usar um vestido vinho, vamos tentar um brinco verde? Aí ela, nossa, mas verde com vinho? Eu falei, vamos tentar pra gente ver como é que fica? Aí busquei na internet alguma coisa lá, mostrei pra ela, ela falou, é interessante. Eu falei, então, não vamos colocar tudo, acho que cores análogas, tem um nome que dá, eu não sei direito como é que é não. Quem for de, cores opostas, alguma coisa assim, eu não sei como é que fala. Quem for de colorimetria, fala aí. Falei, vamos tentar? Mas assim, não é pra botar tudo verde, né? Senão vai ficar uma coisa muito forçada. Então a gente escolheu um brinco verde, a gente escolheu um anel verde, uma pulseira dourada bonita. Ela levou tudo, ela confiou em mim. Agora você vê só, se eu tô sugerindo uma coisa que vai fazer a pessoa ficar ridícula e ela confia em mim, acabou. Vai quebrar a confiança ali. Mas ela acreditou em mim e ela levou tudo que eu sugeri para ela. E assim, gente, não fiquei empurrando coisas. Eu já tinha o histórico dessa cliente, eu já sabia quanto ela gastava, mais ou menos. É claro que naquela ocasião especial ela ia gastar um pouco mais, né? Então, ela levou as peças que eu sugeri. Passou o outro mês, na outra feira, vem ela me agradecer, toda emocionada, porque ficou maravilhoso, aquela combinação de cores ficou maravilhosa. E outra, porque depois que a pessoa tá arrumada, tá maquiada, tá penteada, aí fica outra coisa, né? Tá com a roupa certa. Gente, ela foi elogiada por várias pessoas, porque na idade dela não era óbvio colocar vinho com verde. E ela foi ousada nesse ponto. E quando a pessoa tá mais velha, ela vai se sentindo mais para baixo. Ela vai se sentindo assim, ela vai querendo colocar coisas cada vez menos ousadas para não chocar, para ela não receber uma crítica negativa, né? Então ela foi super elogiada porque ela tava tipo assim, atual, não vou dizer que tá na moda, né? Porque isso nem tem muito a ver com moda, mas ela estava atual. E pensa na importância disso para uma pessoa bem mais velha. Então foi assim uma coisa muito legal. Eu fiquei muito feliz com esse atendimento. E isso assim foi uma experiência maravilhosa para mim, que me provou que quando a gente atende a cliente com calma, quando a gente dá o nosso melhor nesse atendimento, né? Quando você observa as necessidades dela e dá... Nossa, gente, isso é muito bom. Então, assim, isso ficou na minha cabeça para sempre. E foi, assim, uma experiência super positiva para minha marca, né? Pensa bem, a pessoa morava no mesmo condomínio que eu moro e falava para todo mundo, não, Semijoia tem que comprar com a Fernanda, porque a Fernanda, o tempo inteiro. Então, isso... você imagina você ter 5 clientes dessas que desenvolvem a tua marca por você, que propagam a sua marca por você, não tem marketing melhor do que esse. Então, isso é maravilhoso. Esse encantamento com o atendimento é muito bom, né? Então, pega isso, essa segunda dica. É óbvio que você não vai conseguir aplicar isso em todos os momentos, mas preza pelo atendimento que você vai dar para as suas clientes em todos os atendimentos, tá? Uma oportunidade dessa que eu tive não é o tempo inteiro que você consegue ter, mas
o atendimento de excelência sempre, tá? E vamos para o terceiro passo, então, que é investir no pós-venda inteligente. Porque se eu vendo e eu fecho as portas para cliente, se eu não converso mais com a cliente, isso é péssimo, porque eu vou deixar essa ponta solta, eu vou deixar essa ponta desamarrada. E se por acaso eu esquecer por algum motivo que eu já falei com ela, que eu já vendi para ela, eu vou deixar de ter essa proximidade com essa cliente, eu vou ter que começar do zero de novo. Então, precisa ter a fidelização. E quando é que acontece a fidelização? É depois da compra, não é na hora, não é durante, né? Tem todo o processo de marcar o atendimento, ou de você estar num lugar, fazer a divulgação do teu evento, prestar o atendimento. Agora, a fidelização, a pós-venda, ela acontece depois que a cliente passa o cartão. Então, tem um momento certo de você falar com ela, saber se ela gostou, perguntar como é que ficou, se ela já usou, se ela foi num evento. Gente, isso, a cabeça da gente não é máquina, a gente não é IA. Então, a gente precisa anotar as coisas, precisa de caderno para anotar as coisas. Isso é importante, tá? Fechou a venda lá com a cliente comprou para ir no casamento dia tal. Já fica com aquilo ali ligado, já fica com aquilo ali no teu radar, para você depois entrar em contato com ela e ver se realmente ela foi, se ela gostou, se ela ficou satisfeita, se ela tem foto para te mandar. Olha só, foto é o quê? É prova social. Prova social, para outras pessoas verem que realmente tem pessoas que compram de você e adoram, tá? Então, a gente precisa colocar prova social no nosso perfil do Instagram. Às vezes, até mandar alguma coisa. Olha que diferente essa combinação que a minha cliente fulana fez. Olha como ela ficou linda, ela adorou e tal. Então, de vez em quando, não é só vender. Não é só mandar foto com preço. Tem muita coisa que a gente pode mandar na nossa comunicação para as nossas clientes que conectam, né? Se ela disser que não gostou, então você vai ter que refinar mais o teu relacionamento com ela para entender o que ela gosta. Oferece para trocar, você não pode deixar ela não gostou e ficar sem solução, né? Tem que se dispor o tempo inteiro até a cliente ficar satisfeita. Claro que eu não estou falando das clientes complicadas, que existem clientes complicadas, né? Eu estou falando da maioria, né? Como é que a gente lida com a venda no dia a dia. Cliente satisfeito o tempo inteiro. Precisa ter cliente satisfeito. Senão, para que você está trabalhando? Para deixar clientes contrariadas? Não vale a pena, né? A gente trabalha, óbvio, para ganhar o nosso dinheiro, mas é para trazer satisfação e encantamento para nossa cliente através das nossas semijoias. Senão não adianta nada. Vai trabalhar com outra coisa se você não quer ter esse trabalho, né? Despender energia para isso, tá? Então, começou ali aquele relacionamento com ela depois da venda, você vai mandar outras coisas para ela, dica de conservação, como é que armazena, como é que lava sua semijoia, não guardar semijoia suada, enfim, tem várias coisas que você pode mandar para ela que não seja só foto com preço. Não seja essa vendedora, por favor. Aí tá lá no fornecedor, nossa, essa peça aqui eu acho que vai ficar linda na fulana. Manda mensagem para ela, tô aqui fazendo compras, estou olhando aqui, nossa, achei muito bem no teu estilo, achei linda, achei que você vai ficar muito maravilhosa com essa peça. Você não tá falando que é para ela comprar, você tá sugerindo uma coisa para ela. Então, percebe que tem muita coisa além de venda. A venda é sempre a consequência de tudo que você vai desenvolvendo com a tua cliente. E aí, gente? Ih, tá travando? Voltou? Então, gente, olha só, vou dar mais uma dica extra aqui, tá? Porque vocês sabem que eu gosto, né? Então, vamos lá. Transforma essa cliente na sua fã. Tem que ser sua fã, porque se ela for sua fã, ela vai querer te indicar para todo mundo. Não tem coisa melhor do que isso, né? Uma cliente que fala, compra com a Fernanda. Olha, a Fernanda só tem coisa linda, nunca ficou preto, nunca não sei o quê, nunca não sei o quê. Então, ela vai sempre defender a sua marca, tá? Dá acesso exclusivo para ela, por exemplo, em lançamentos que você vai fazer. Mostra para ela e para outras clientes especiais como ela os teus lançamentos. Isso é muito legal, a pessoa se sente muito importante, né? Cria aí uma lista VIP, um clube VIP e fala, olha, gente, eu quero mostrar para vocês antes de colocar no Instagram. Vocês são minhas clientes especiais. Eu fiz isso com você? A Carla tá falando que eu fiz isso com ela. É porque você acaba criando um padrão de atendimento, entendeu? Sai naturalmente. Você faz e sai naturalmente. E todo mundo fica feliz com isso, né? Obrigada, Carla. Obrigada de coração, tá?
Que coisa boa. Gente, não é trabalhoso para mim fazer isso, atender dessa forma. Não é trabalhoso para mim, é natural, tá? E assim, relacionamento, atendimento e pós-venda são 3 ações que transformam as suas clientes em fãs da sua marca de semijoias. Não dá bobeira, não dá bobeira. Faz isso que você vai ter um atendimento diferenciado e você vai atrair clientes para sua marca o tempo inteiro. Pode confiar em mim. Então, não perde essa oportunidade, gente, de cativar essas clientes, de trazer para o seu lado, porque você vai gastar muito menos energia para vender. Toda hora uma cliente nova, toda hora começar do zero, ninguém merece, né? Óbvio que a gente tem que conquistar clientes novas o tempo inteiro, inclusive a gente tem que ter metas para isso. Mas cativa a pessoa que você já conquistou, aquela cliente que você já conquistou e traz ela para ser a grande embaixadora da sua marca. Isso é maravilhoso. A Thaís está perguntando como ela faz para participar do curso. Clica no link da bio, tá? Acabando aqui a live, clica lá que você vai ver as 2 opções de curso que a gente tem, tá bom? Dou mentoria também. Então, se você quiser mentoria particular, clica, manda um direct pra gente, tá? Que a gente responde. E se for mentoria em grupo, eu te assisto durante o ano todo em grupo, dentro do curso Semijoia Semistério, que vai ter a 26ª turma já, tá bom? Tudo lá no link da bio, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, que a live tenha feito sentido pra vocês. E a gente se vê na quinta-feira com outro papo de Semijoia com a Fê. Tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.